Só para avisar para a Amélia, normalmente a gente grava, tá? As reuniões, guardado. Então, fica à vontade, eu queria que você se apresentasse. Eu já passei todo o seu material para o pessoal, mas eu queria que você falasse justamente um pouco da sua trajetória em corais e principalmente a sua formação, como é que você começou até você se tornar uma profissional do mercado da música. Então, fica à vontade também. Tá bom. Então, eu sou Amélia Gomes, está escrito Danilo de Moura, porque meu marido usa mais o Zoom do que eu. Mas o nome é Amélia Gomes. Eu comecei a cantar aos 12 anos em coral de... Era um centro espírita, né? Coral de religioso. Aos 15, eu comecei a fazer aula de canto com Marconi Araújo, porque a gente se conheceu num coral em Brasília que chama Coral Brasília. É um coral que se reúne para representar o Brasil em concursos fora do Brasil. Então, eu conheci o Marconi lá e nós nos tornamos grandes amigos, eu tinha 15 anos. E em 96, nós fomos para Praga, para a República Tcheca, para um concurso de música coral representar o Brasil. Lá a gente ganhou o primeiro prêmio, o prêmio de melhor interpretação de música contemporânea. Eles nem sabiam como é que falava o vencedor em português, hein, minha gente? No dia da premiação, eles tiveram que ir lá, na hora da premiação, falar com a gente, perguntar para a gente como é que falava o vencedor em português, quando que eles imaginavam que em Praga ia um coro brasileiro ia ganhar. Jamais, né? Então, eles vieram perguntar para a gente. Então, em 96, a gente deu esse prêmio lá. Por causa desse coral, o Marconi me convidou para fazer parte de um grupo que chama Associação Coro Feminino e Masculino de Brasília. E essa associação que eu entrei em 96, ela é uma associação gigante. Nessa associação tinha o Coro Feminino, que é o grupo inicial dessa associação, Coro Masculino de Brasília, Coro Misto, Companhia de Musicais, um madrigal e um coro infantil e um coro juvenil. Eram 90 pessoas nessa associação. Eu entrei como coralista e 2004, que foi o ano que eu saí de lá, eu já era presidente e produtora desse grupo. Então, toda essa galera de teatro musical que vocês veem aqui em São Paulo agora, a maior parte veio de Brasília, dessa companhia de musicais que a gente tinha lá. Porque Brasília é um lugar, não sei se vocês conhecem, é um lugar que a gente não tem muito o que fazer, não. A gente não tem muito o que fazer. Então, o que a gente fazia? A gente se juntava na casa dos outros para cantar. A gente passava o dia cantando. A gente tinha coral terça, tinha coral quarta, tinha coral quinta, tinha sábado. E domingo a gente tinha nada que fazer, a gente inventava. Vamos fazer um domingo coral. E a gente passava o domingo na casa da pessoa. Ensaiando, fazendo musical. Então, lá a gente produziu muita coisa. É lógico que nada do jeito que é aqui em São Paulo, porque é tudo muito caro, né? Em Brasília, na época, em 98, por exemplo, a gente fez 3 edições do Jesus Cristo Superstar lá, um fim de semana na Sala Martins Pena, uma diária na Sala Martins Pena era R$12.000, isso em 98, veja bem. Então não tem como a gente lá em Brasília fazer temporada como é aqui em São Paulo, porque a gente não tinha patrocínio, a gente fez o Jesus Cristo Superstar com R$12.000, assim, ó, na luta, mas o nosso Jesus era o Alírio Neto, né, que foi Judas aqui, no Jesus daqui, Frederico Silveira, Juliana Aquino era uma das Eponines, então a gente produzia muita coisa. Então acabou que a nossa companhia de musicais, como todo mundo estudava canto, a gente acabou, junto com o Marconi, desenvolvendo uma técnica de teatro musical. E em 2001, a partir daí esse grupo viajou à Europa, a gente foi para a Espanha, Itália, ganhamos prêmios, etc, etc. E em 2001 teve teste para o Les Misérables aqui em São Paulo. Esse teste eu não fiz porque o meu trabalho não me dispensou. Faltei morrer. Então, esse teste eu não fiz, mas toda a minha companhia de musicais fez o teste. Então, eram 11 papéis principais no Lemis, desses 11, 9 eram da minha companhia, inclusive o Marconi, que virou o diretor musical do Lemis em 2001. Então, era Leonardo Neiva, Alessandra Linhares, Paula Capovilla, Saulo Vasconcelos, Sara Sarres, Fred Silveira, Juliana Aquino, Esther Elias, até o Gavrochezinho era da nossa companhia. Então, quando a gente chegou aqui, eu digo a gente porque eu quase morava aqui em São Paulo, gente. O meu próprio chefe me mandava trabalhar em São Paulo porque ele ficou com muito peso na consciência de eu não ter vindo. Então,
Quando essa galera de Brasília chegou aqui em São Paulo cantando de um jeito diferente, não estou falando que começou com Lemis, não, tá? O teatro musical, ele já existia aqui, aí vem o Dilúvio, Rent, né? Já tinha uma galera que trabalhava aqui hard, que era o Marcos Tumuro, Jarbas, Alessandra Maestrini, Janaína Bianchi, Bianca Tadini, era uma galera que já trabalhava, só que eles faziam um teatro musical que era meio Natora Produções, no sentido vocal de dizer, né? Existia muita troca de elenco durante as temporadas, porque se cantava de uma maneira muito sem técnica mesmo, cantava do jeito que sabia, do jeito que era canário, e as pessoas acabavam se machucando e havia muita troca de elenco. Quando eles viram uma galera cantando de um jeito diferente, a gente acabou, tivemos nomes de... Em 2004 eu vim para São Paulo para fazer o Comunitar, mas nem era como elenco, era como company manager e diretora de palco. Acabei virando elenco depois. Então, quando vi uma galera cantando diferente, o povo até botou nome na gente, falando que era a turma de Brasília, sei o que, a água de Brasília era diferente, alguma coisa assim. Foi se instituindo, a gente foi começando a disseminar o jeito que a gente cantava lá, como a gente estudava. Então, o núcleo de Brasília ficou um núcleo muito forte no teatro musical aqui em São Paulo. Hoje em dia ele se mantém assim, que em Brasília continua tendo essa tradição de teatro musical e muita gente de Brasília vem para cá para trabalhar com isso. Então, em 2004 eu cheguei aqui para fazer o Comunitar. Do Comunitar eu engatei no Cole Porter, Ele Nunca Disse Que Me Amava, que era um musical que o Cláudio Botelho e o Charles Miller já faziam, e eu entrei, se eu não me engano, na terceira edição de elenco, já era o terceiro elenco. Fiz um infantil que chamava H2O, Uma Fórmula de Amor, que era com Afonso Nigro, do Dominó, produção de José Pando. Era muito legal, os nossos figurinos eram os figurinos do cara que fazia o figurino do Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Eram uns peixes enormes, assim, eu levava um monte de rabada na cara do Afonso, porque o Afonso não tinha o menor dó de mim. Então, o Porter, H2O. Depois do H2O, eu passei para o Fantasma da Ópera, de 2005, e eu era uma das Carlotas, né? Então, eu fiz 1 ano e meio de Fantasma da Ópera. Depois do Fantasma da Ópera, eu fiz uma comédia do absurdo com direção do Jarbas, que chamava Piquenique no Front. E, a partir daí, eu fiquei 12 anos fora do palco como atriz. Eu fiquei trabalhando muito fortemente como preparadora vocal, diretora residente. Então, eu fiz direção vocal e direção residente e preparação vocal do Tim Maia, do espetáculo do Tim Maia, do Hairspray, do Aladdin. Eu fui diretora assistente do Cacá Carvalho no espetáculo da Cláudia Raia, que chamava De Pernas para o Ar. A ordem foi essa: De Pernas para o Ar, com a Cláudia Raia. Não tinha nada a ver com música, inclusive. Esse meu trabalho era direção cênica. Eu era assistente de direção do Cacá Carvalho. Aí, em seguida, eu fui para o Hairspray. Do Hairspray, eu fui para o Aladdin. Do Aladdin, eu fui para o Tim Maia. E aí eu comecei a fazer um trabalho muito específico com os atores aqui. Muita gente começou a me procurar para fazer trabalho de preparação vocal para teatro musical. Então, eu engatei com preparação vocal, engatei. Hoje em dia eu trabalho com pessoas como Danilo de Moura, né, que foi um dos Tim Maias, fez Ninguém Tá Olhando Agora, Fafi Siqueira, Mira Ruiz, Bené Monteiro, Mirtz Monteiro. Esses dois estão lá na Alemanha fazendo musical agora. Então, é muita gente que já é do teatro musical que se aperfeiçoa comigo, no sentido de manter uma saúde vocal e entender melhor dos estilos, né? Bianca Tadini, enfim. Sertanejo, até funk, gente. Estou dando aula até para funkeiro hoje em dia. Uma funkeira de 15 anos. Então, eu estou com uma gama de alunos muito grande, de gente que já é da área, que já trabalha há muito tempo nisso. E tenho também uma gama grande de alunos que estão começando. Então, teatro musical é minha segunda casa. A última coisa que eu fiz como atriz foi Chaplin. Eu era cover da Reda Hopper, que era a Paula Capovilla, né? Minha amiga, minha comadre, que estava gravidíssima e não conseguiu terminar a temporada. E eu fui para o lugar dela fazer o Chaplin, fazer a Reda Hopper, que era a vilã do espetáculo. E é isso. Aí, depois de Chaplin,
continuei trabalhando, eu faço preparação vocal de uma banda que chama Badawanda. É uma banda que toca numa festa que chama Badawi a Festa, que só vai acontecer depois que essa loucura que nós estamos vivendo acabar. É uma festa pro teatro musical e é uma banda composta por atores de teatro musical. Então, os vocalistas são Danilo de Moura, Arthur Berges, lembram dele, do Escola do Rock? O Dewey. Ele foi minha última preparação mais punk, ali é uma demanda muito grande de vocal. A Lucy Salutes, que era junto com o Arthur do Cessalô Fosse Minha, Romeu e Julieta, e o Abner Depré, que também fez Escola do Rock, se formou comigo no curso de formação para teatro musical do SESI, que eu fui professora lá na turma pioneira nos primeiros 3 anos de formação das 2 primeiras turmas. Resumindo, assim, dublagem. Também trabalho muito com dublagem, fiz dublagem de grandes desenhos aí da Disney, que para mim é muito legal fazer isso, que meus filhos assistem, eu fico feliz da vida, que eles reconhecem A Caminho da Lua, Rei Leão, Fantasma da Ópera, Bela e a Fera, Viva a Vida é uma Festa, Frozen 1, Frozen 2, eu faço dublagem de personagem daquele desenho Mira, Detetive do Reino, que é da Disney. E é isso, né, gente? A gente fica aí, ó, trabalhando com tudo que aparece na frente. A gente produz banda, a gente produz show, a gente faz dublagem, a gente dirige, a gente escreve. E é isso. Se vocês quiserem saber, eu tô aqui. Resumi bem resumidinho. É um prazer estar aqui com vocês. De tudo isso que você faz, o que você mais gosta de fazer? De escrever, dirigir, cantar, dançar, virar do avesso? O que você mais gosta? A real é porque a gente, quando é artista, existe um bicho, né? Quando eu estou fazendo preparação vocal de alguém, hoje mesmo eu postei um story de um aluno meu, que é o Bené Moteiro, que ele foi o Seaweed no Hairspray com a gente aqui em 2009, e agora ele está na Alemanha, fazendo carreira em musicais lá. E ele acabou de se lançar como cantor pop. E me mandou, olha, lancei hoje minha música, eu acabei de postar. Então, como preparadora vocal, e eu vejo os meus canarinhos, meus filhotes, fazendo o que eles estão fazendo, meu olho fica muito vidrado, muito cheio de água, eu fico cheia de orgulho. Então, eu amo fazer preparação vocal, porque é um negócio que eu... Sabe aquela coisa que você fala, caralho, você manda bem... É um negócio que eu sei que é muito inato em mim, é uma coisa de entender. É lógico que preparação vocal é uma coisa de empatia, né? Se é uma via de mão única, não rola, por melhor que você seja. Tem que ser uma empatia que rola entre professor e aluno. Mas quando essa simbiose acontece, eu dou sempre o melhor de mim, eu fico muito feliz de ver um aluno meu arrasando, um aluno meu crescendo, uma pessoa que não afinava, de repente está cantando jazz. Eu fico louca com isso. Mas se você me dá um papel e eu vou para o teatro, aí eu fico louca com isso também. Aí se alguém fala, Amélia, vamos montar um projeto, vamos fazer um show daqui a uma semana, aí eu fico louca também. Ou seja, enquanto eu estiver sendo artista, enquanto eu estiver comunicando com as pessoas, tocando as pessoas, seja lá de que forma for, aí você fala, Amélia, mas eu fui calling do cabaré. Eu era diretora de palco do cabaré. Eu não estava no elenco, não era preparadora vocal, não era diretora residente. Eu ficava lá fazendo calling do show, dando cue de luz, de cenário e de som. E eu amava. Porque o negócio é estar no meio do forfé, sabe? Então, eu acho que enquanto eu estiver proporcionando alguma coisa para as pessoas que estão vendo o resultado do meu trabalho, eu tô feliz. Eu acho que é isso. É igual perguntar de que filho você gosta mais, né? Não tem como. Exatamente. Ainda mais nos tempos de hoje, o artista ele tem que fazer de tudo um pouco. Ele faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho, até para sobreviver. Mesmo porque... Se você encontra um tesão em tudo isso, nossa, você ganhou na loteria. Porque o que acontece? O artista, principalmente para quem faz teatro musical, ele tem que estar preparado para os hiatos, né? Porque ninguém garante que você vai passar para todos os musicais que você presta audição, mesmo porque não tem nada a ver com a sua qualidade, inclusive. Isso tem a ver com os perfis e com o que a produção e a direção quer. Você pode ser maravilhoso, mas se o diretor olha para você e ele não vê o cabelo preto cacheado e a perna longa do tamanho que ele quer para aquele personagem, você pode cantar e ser boa quanto for.
que não é o que ele quer ver. Não tem nada a ver, às vezes, com a qualidade do que você faz. Tem a ver com o perfil ideológico de tudo que foi criado na pré-produção, antes daquele momento, né? Então, o teatro musical é cruel nesse sentido. A gente se prepara, a gente sabe o quanto de investimento que tem que ser feito, a gente tem que pagar para fazer aula de dança, pagar para fazer aula de sapateado, fazer contemporâneo, fazer jazz, fazer balé, fazer aula de canto, tem que entender inglês. Meu, é uma grana, a gente sai vendendo um rim, divide o baço e sai vendendo pedacinhos, assim, para fazer tudo que a gente tem que fazer, mas e aí? Eu faço 1, 2 musicais, no terceiro não tem meu perfil. Vou fazer o quê? Vou matar o produtor? Tenho que estar pronto. O que eu vou fazer nesse ato? Então, é um lugar onde você tem que ter sempre alguma coisa na manga, e de preferência que você não precise deixar de fazer essa coisa enquanto você faz o teatro musical. Porque senão, cada vez que acaba, você tem que cavar para recomeçar, né? E às vezes esse cavar demora o tempo que você poderia estar trabalhando em alguma coisa, né? Olá, vou fazer uma pergunta. Tudo bem? Tudo bom. Prazer te conhecer primeiro, né? E muito legal ouvir dessa riqueza toda, né, da sua vida e no teatro musical, tal, porque acho que acaba que a gente consegue ter uma abrangência muito grande do que a gente, da área onde a gente está, consegue ver por vários ângulos, não só o ângulo da atriz, o ângulo do cantor, o ângulo do diretor, do cara que trabalha na coxia, né? Então, assim, parabéns, fico muito feliz. Obrigada. Mas eu queria te perguntar, hoje eu estou preparadora vocal desse grupo, né? E eu queria que você me contasse assim, contasse para a gente um pouquinho quais as diferenças você acha assim entre fazer uma preparação vocal, por exemplo, de um coro comum, um coro como o nosso, tá? Um coro qualquer coro, mas e a diferença de quando você está fazendo a preparação vocal de um grupo de teatro musical, de um espetáculo, né? Assim, se você acha que quais são as posturas que mudam, quais são as dinâmicas que você acha que você faz diferente de um e de outro, ou não, se faz igual para todos os grupos, né? Conta um pouquinho para mim, para a gente dessa eu acho que a a abordagem, ela é diferente, sim. Quando você trata com um coral, que é um coral, por exemplo, vamos supor que seja um coral diversificado, um coral que tenha dentro do repertório dele música sacra, MPB, ópera, musical, música pop. Esse é um coro que eu não posso cobrar deles, por exemplo, a mesma coisa que eu cobro de um coro de teatro musical, que é na questão texto. Porque um coro de teatro musical, inclusive, a exigência deles é maior na parte física, porque normalmente um coro de teatro musical está cantando enquanto faz macaquices, enquanto está pulando, enquanto está dando pirueta, enquanto está correndo, subindo barricada, descendo barricada, subindo escada, descendo escada. Então, a exigência de um coro para teatro musical, ela é maior porque eles têm que ter o condicionamento físico de fazer cantando e dar o som que é pedido para eles naquele momento, enquanto executam uma ação e está dizendo um texto, porque o coro de teatro musical está ali para contar uma história. Um coro que é caracteristicamente um coro, como diria a Lumena, fenotipicamente um coro que está ali parado para fazer uma apresentação no encontro de coros, num festival de coros, é uma outra característica, né? O nosso coro em Brasília era um coro bem ousado, a gente sempre tinha coreografia, porque era todo mundo bandeado para o lado do teatro musical, todo mundo fazia ópera, então a gente tinha uma movimentação muito grande, mas participando desse meio por tanto tempo, eu entendo que os corais a gente tem aquela formação ali parada, a gente faz ali no máximo aquela andadinha do coro do Lemis, né, no Andei More, a gente põe a galera junto, mas não tem necessariamente por causa do ambiente, do espaço, se não tem cenário, enfim, não tem a encenação em si, é uma coisa mais restrita. Então, nesse caso, eu, pelo menos, o trabalho, quando eu faço isso, eu primo mais por excelência no timbre, para a gente conseguir, com o timbre dos naipes e com o timbre relacionado à música que a gente vai fazer, contar a história, porque a gente não tem ali o ator. Mas eu nunca deixo de pedir para ninguém contar a história, não, porque eu acredito que todos somos comunicadores. Eu não exijo tanto,
Não vou pedir para ninguém fazer o que a gente fazia no Hairspray, que era pular, fazendo aquela coisa do Running Tell Dead, que era absurda. Não vou pedir isso, mas o mínimo que a gente tem para entregar nosso, contando a história do que a gente está fazendo, eu sempre cobro, porque eu sou chatinha nesse sentido, ninguém é vitrola, né? Todo mundo tem alguma coisa para contar. Então, quando você se dispõe a se usar como instrumento, você tem uma coisa para dar. Então, a gente faz a timbragem, eu quero que o contralto soe assim, eu quero que o tenor soe assim, o barítono soe de um jeito, soe de outro, mas cada um tem que me dizer uma coisa. Então, eu tento contar a história pela timbragem. Então, eu tive a oportunidade de fazer muito isso, das duas coisas ao mesmo tempo, no curso do SESI, por exemplo, porque eu era especialista em canto, mas a gente trabalhava muito com os maestros, que faziam a parte de canto coral. Então, a gente fazia coro, e a gente fazia coro com coreografia, com tudo. Então, eu tinha a oportunidade de fazer isso, trabalhar junto com o diretor musical, que som que a gente tem aqui, a gente quer mais vazado, aqui a gente quer mais punch, aqui vamos fazer um forte piano, aqui a gente vai fazer assim, assado, mas sempre buscando a entrega do que você está ali para fazer. O automático nunca, para mim, foi uma opção. É uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos. Eles falam assim, Amélia, mas um dia eu vou parar de pensar nisso? Eu falo, não, porque você não é uma vitrola. Um dia vai ser orgânico, porque as escolhas são suas. Se eu for cantar Les Misérables, eu faço um tipo de escolha para som. Se eu vou cantar Fantasma da Ópera, eu faço outro tipo de escolha. Então, a escolha é minha. A escolha do filtro que eu vou usar para cantar é minha. Então, eu nunca vou deixar de pensar enquanto eu estou cantando. Mesmo porque eu tenho que pensar para saber o que eu estou dizendo. Mas vai ser orgânico. Por um momento é inorgânico. A gente tem que pensar, levanta o palato, abaixa, deixa a língua relaxada, não faz muita pressão, não sopra, não põe muita massa, até a gente entender a embreagem de que o berro não é o melhor lugar. Até que eu entenda que o berro não resolve nada, é inorgânico. Mas entendi o caminho, aí ele fica orgânico. Mas eu tenho que pensar. Porque se eu for cantar uma Ana Carolina e se eu for cantar um Wicked, são escolhas distintas, né? E se eu não penso, eu não consigo realizar o que eu preciso realizar. Então, para mim, a diferença de coro de teatro musical para coro tradicional é essa. No coro de teatro musical, se exige muito mais a questão física. Eles têm que estar mais condicionados fisicamente para executar o que precisa ser feito em cena. E no coro tradicional, eu primo mais pela timbragem para contar a história que eles não estarão contando fisicamente. Respondi? Ah, ótimo, obrigada. Falei. A gente tem algumas perguntas que o pessoal separou durante a semana. A Nice, você quer fazer essas perguntas agora? Deixa o pessoal fazer, Estevam, acho melhor, né? Não, você quer fazer já? Porque a gente já organiza todo mundo fazer a sua pergunta. Estou com problema no som. Se você puder fazer por mim, você pode fazer? Acho que ela não vai me ouvir. Eu estou te Tá dando para ouvir. Estou te ouvindo. Ah, então tá. Peraí. Deixa eu fazer minha primeira, então. Bom, é um prazer mesmo ouvi-la, porque sua voz é fantástica. Me apaixonei. Obrigada. Outro tema que eu adoro é a dublagem. E, nossa, eu fico encantada quando... Eu vi sua cabecinha. Quando eu falei de dublagem, eu senti aqui você... Não, eu sempre quando vejo algum desenho, algum filme, eu fico procurando quem são os dubladores, porque eu amo. É uma frustração minha ainda não ter feito. Um dia eu espero fazer. Nossa, é muito bom. Né? Bom, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para você é, como você trabalhou em grandes musicais, tem uma experiência magnífica, eu queria saber qual musical você achou mais trabalhoso no quesito vocal e cênico. Olha, eu não trabalhei como atriz nesse musical, mas o Escola do Rock, para mim, foi o espetáculo que mais me deu trabalho por conta da demanda vocal, porque eu era preparadora vocal do Arthur, que fazia o Dewey. Então, o espetáculo ele tinha 3 horas de duração, e dessas 3 horas de duração, o Dewey não ficava em cena 10 minutos. Todo o resto do tempo ele estava em cena, cantando, pulando de mesa, berrando com criança, tocando guitarra, dando cambalhota, chacoalhando. Então,
pensando assim, como personagem principal, se eu for comparar... mas a Elphaba, por exemplo, que eu preparei a Mira para fazer a Elphaba, mas nem de longe o trabalho que eu tive com a Mira para ela fazer a Elphaba chegou perto do trabalho do Arthur, mesmo porque a gente fica pensando só em temporada, né? Mas temporada não é a parte mais difícil do trabalho. A parte mais difícil são os ensaios. Ele ensaiava de 9 da manhã a 10 da noite, eram 3 elencos infantis, e ele ensaiava com os 3 elencos. Eles não colocavam os covers para ensaiar, por exemplo. Os covers não ensaiaram durante os ensaios. O Arthur levou sozinho os 3 elencos infantis. E o Arthur, ele é uma pessoa... Ele é tipo o Danilo aqui, meu marido, né, que fez o Timaya. Eu gosto de brincar que eles não sabem brincar. Eles são 330, não é 110, 220. Eles são 330. Eles estão o tempo inteiro cantando em cena. Não tem essa de marcar. Tá bom, vou aqui só marcar enquanto eu faço com o segundo, com o terceiro elenco. Não, eles vão... 330. Então, uma semana antes da estreia, o Arthur estava muito cansado vocalmente, assim, estava perto de uma estafa. Então, eu e a Adriana Bezerra, que era a fono que cuidava dele, a gente ia para o teatro e a gente fazia manipulação física nele, enquanto a Adriana aplicava um massageador de fono que ela tem que entra 6 centímetros para dentro da pele, assim, é bem profundo. Ela ficava aplicando esse aparelho nele enquanto eu fazia vocalize entre um espetáculo e outro, por exemplo. Sábado e domingo a gente ia para o teatro para cuidar dele. Ele nem comia quase, porque a gente ficava bulinando ele lá. Mal tinha tempo de comer, mas para garantir que ele terminasse a temporada bem. Tivemos que brigar com a produção para tentar colocar o cover, pelo menos por 2 semanas, uma sessão da tarde, para ele parar de ficar 6 horas. Porque o que acontece? Como eu sou produtora também, eu entendo a cabeça deles, apesar de não aceitar. Nesse sentido, eles falavam, mas a Ivete Sangalo faz trio elétrico 6 horas, mas a Ivete Sangalo, ela faz poeira. Acabou. Não precisa abrir mais a boca. O povo da Bahia, canta lá por si só. Ela canta poeira 2 vezes, o resto o pessoal faz. Mas no caso do Arthur, por exemplo, ele cantava 6 horas, 5 horas e 40, sábado e domingo, sem parar. Imagina, entendeu? Então, isso gerou uma estafa muscular muito grande. Então, a gente teve que criar um atrito com a produção para conseguir colocar, pelo menos por 2 fins de semana, um ator para fazer uma das sessões de sábado e domingo, para ele poder descansar, para conseguir se recuperar, porque ele vinha desde os ensaios. Então, pensando em demanda vocal de protagonista, o Escola do Rock, para mim, foi um dos mais difíceis que eu já vi. Agora, pensando em demanda vocal de coro, Hairspray. Cara, Hairspray. A gente quase espera as pessoas na coxia com negócio de oxigênio, assim, porque são coreografias puxadíssimas. É o que eu falei com a Renata. A demanda física do Hairspray é muito grande enquanto se canta. E você fala assim, mas tem uma linha de coro gravada. Eles cantam a Vera o tempo inteiro. Cantam a Vera o tempo inteiro. O Fantasma da Ópera, a gente tinha o quê? O Masquerade, que era uma coisa dançando, nada demais. São cantores líricos, tá tudo certo. Mas a demanda de Hairspray é muito grande para coro. Les Misérables também. O coro fica no espetáculo o tempo inteiro, né? Ninguém para, assim. É todo mundo entrando e saindo. Tem trocas no Les Mis de 18 segundos. Troca de roupa. Você sai, tem 18 segundos para trocar e voltar para correr no giratório. Então, coro tem bastante coisa pesada, assim, mas pensando em perfil de protagonista, a maior demanda que eu já vi foi a do Escola do Rock. Eu amo Escola do Rock, amo. É muito divertido. Não tive o prazer de ver no teatro, mas Nossa, no filme eu já sou apaixonada, né? Não tive o prazer. Mandou muito bem. Né? Muito obrigada. minutinho Eu só. tenho outras perguntas, mas vou deixar para os meus amigos também fazerem, senão muita gente. Deixa eu só Gente, me corta, porque eu falo pra caramba. Deixa eu só dar um toquezinho aqui. O nosso tempo é 45 minutos. Então, caindo, a gente volta. É só clicar no mesmo link, tá? Porque ele cai de uma hora para outra, então é só clicar no mesmo link. Tá? Deixa eu aproveitar e perguntar nesse restinho de tempo, então, tá? Isso é uma dúvida que eu tenho.
Amélia, eu canto há muitos anos em coro, né? Sou regente, canto há muitos anos. Uma regente minha, ela costuma dizer que eu cantei na Santa Ceia, né? Eu falo que eu canto na Santa Ceia também. Então, e assim, é uma curiosidade que eu tenho, converso muito com o Estevão, né? Sobre essa parte de técnica, né? O nosso coro eu chamo de um coral show, porque a gente faz homenagem aos musicais, com movimentação cênica, não são bem coreografias, mas com movimentação cênica. Uma coisa que às vezes me pergunta, me perturba um pouco, né? E eu discuto isso com o Estevão, né? Essa coisa assim, um coral show, né? Que homenageia musicais, ele pode cantar com uma técnica de coro mesmo, que a gente usa, uma técnica legal de coro, de colocação vocal, ou ele teria que cantar com belting. Aí entra, né, uma briga séria, inclusive, com a nossa preparadora, porque ela falou, se for para belting, não me chame, porque eu não manjo de belting, né? Então, assim, eu acho que a gente canta super legal com a técnica de coro que a gente tem, que ela passa. Mas é obrigatório, se você faz música de musical, você é obrigado o coro a cantar com técnica de belting? Então, gente, ninguém é obrigado a nada, né? A gente faz o que a gente quer fazer e o direcionamento do que vai acontecer no grupo tem a ver com quem está na direção. Se é uma proposta, a gente é um coral show, nós somos um coral tradicional, a gente canta com técnica de coro. E é o que vocês estão a fim de apresentar? Apresentem e sejam felizes. Sim. Não sofram. Agora, se existe a opção, não, essa música a gente queria fazer com uma sonoridade diferente, pensa numa sonoridade diferente. A questão de opção, ninguém é obrigado a fazer nada. Em Brasília, o nosso coro, a gente, quando cantava teatro musical, a gente cantava com a técnica de teatro musical, porque todo mundo estudava isso, não era só um coro, a gente estudava isso. Então, quando a gente fazia opereta, a gente cantava com voz de opereta, ópera com voz de ópera, leggero, blá, blá, blá. Na hora de fazer musical, soul, gospel, a gente usava os timbres, os filtros relativos a isso, mas todo mundo estudava para isso. O nosso regente era um cara que trabalhava, o Marconi Araújo, é um pesquisador de voz. Então, a gente tinha esse trato fino, no sentido de trocar o tipo de emissão de acordo com o estilo, porque era a nossa proposta. Se a proposta de vocês não é ser um grupo de teatro musical e ser um coral que homenageia o teatro musical e vocês querem cantar com o som que vocês trabalham, eu acho que tudo bem, ninguém é obrigado a nada. Vocês só precisam estar conscientes e felizes com essa decisão, né? A felicidade o que não desqualifica o trabalho, não é mesmo? Não. Cada proposta é uma proposta. Vocês não estão fechando um espetáculo e falando, hoje com vocês, Broadway Voices apresenta Les Miserables, vai entrar a Fantine, vai entrar a Eponine, ela vai dar o texto e vai ter a cena. Se não é essa a proposta de vocês, não tem porquê, se vocês não quiserem fazer o estilo cantando teatro musical. Agora, minha opinião, eu acho que a gente pode sair de um lugar cômodo, de repente, e fazer uma música ou outra, tentando chegar ali no estilo, mas para engrandecer o grupo em termos de pesquisa sonora, entendeu? Vocês testarem, começar a fazer outras coisas, mas é só se vocês quiserem, gente. Senão, ninguém é obrigado a nada, imagina. Legal. Essa é a minha opinião, né? É o meu ponto de vista. Perfeito, perfeito. Obrigado pela resposta. Imagina. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa ainda? Temos aqui 1 minuto e um pouquinho mais ainda, antes de cair. Fernando, pode ser? Pode. Faz a pergunta, se cair, depois retoma. Olá, Amélia, boa noite. É um prazer conhecer você. Tudo bem? Eu tenho duas perguntas, tá? Rapidinho. Você é realizada profissionalmente? Essa é a primeira. Segunda, dentro do seu trabalho, né, de tantos trabalhos maravilhosos, né, como atriz, dubladora, né, professora de canto, enfim, tantos outros, né? Você tem algum projeto ou algum trabalho que você gostaria de realizar? Eu quero continuar trabalhando. Eu morro de vontade de voltar a fazer a Reda Hopper no Chaplin, que era uma vilã e era muito divertido fazer essa vilã. Eu adorava fazer. Eu morro de vontade
de refazer, mas eu e o Danilo, meu marido, a gente tem escrito uns roteiros de musicais aqui, a gente tem feito uns musicais autorais que a gente ainda não botou no papel, mas estamos já fazendo as músicas, roteirização, então eu quero muito realizar esses projetos. Tem até uma minissériezinha de YouTube que a gente quer fazer, comparada com, não sei se vocês já viram no Netflix, tem um seriado que chama Soundtrack, que a gente usou eles como inspiração, que é um pessoal que eles fazem a minissérie, mas ninguém canta, eles dublam as músicas originais. Eu morri de dó, porque são histórias legais, e a gente pegou aquilo como inspiração, mas para botar música brasileira e a gente mesmo cantando. Então eu queria pegar esses meus projetos e realizar quando essa loucura toda passar. A Badawanda é um xodó meu também, hein? Esses 4 cantando na banda é demais.